No vídeo de hoje trago aqui um gráfico absolutamente incrível para partilhar com todos vós, um gráfico que está aqui a pintar um quadro bastante claro relativamente à direção do próximo grande movimento em Bitcoin. Vou também atualizar-te relativamente aos mercados tradicionais. Estamos aqui com muita ação nos mercados tradicionais. O ouro está a começar a mexer-se também. Temos aqui muitas coisas importantes acerca das quais falar. Também, claro, a situação no Médio Oriente, MicroStrategy e o mercado de uma forma geral. Portanto, razões não te vão faltar para ficares por aí desde o início até ao fim. Bem-vindo. Sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ajudar a navegar estas águas turbulentas dos mercados. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas vindo aqui parar, sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já porque, bem, por um lado, não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer e por outro isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $100 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 10 mil subscritores. Meta essa que, uma vez atingida, vai ser um marco histórico para nós, pois a partir desse momento ficará garantida a nossa autossuficiência. E como ainda falta algum tempo para lá chegarmos, pelo menos presumo que assim seja, estamos aqui sensivelmente a meio caminho, a pouco menos de meio caminho, isso apenas vai querer dizer que terão todos amplas oportunidades de ser os premiados com esses tais $100 semanais. Para participar é muito fácil, basta subscrever e ativar as notificações, tal como disse, e depois aí em baixo na secção de comentários deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vão lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso, deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum USDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. E agora sim, com estas formalidades fora do caminho, entremos naquilo que realmente nos interessa e comecemos aqui, como é hábito, por olhar em primeiro lugar para Bitcoin, e aquilo que se pode ver é que acabámos por quebrar aqui para cima de alguns níveis bastante importantes. A caixa laranja já ficou para trás, esta linha laranja aqui aos 64.300, nós na verdade até voltámos aqui abaixo, transformámos este nível em suporte e agora parece que queremos continuar para preços mais altos. Estamos atualmente aqui aos 66.700, ou melhor, o próximo nível de resistência aos 66.700, é esse nível aqui que vou estar a monitorizar e também pode-se ver que viemos aqui a visitar o anterior swing high. Pode-se ver esta tendência descendente aqui muito claramente. Este era o nível a que estava a high anterior e estamos agora a tentar quebrar acima deste nível em particular e, portanto, de uma forma geral eu diria que as coisas estão com bom aspecto. Já sabes o que é que eu acho, que estamos aqui numa fase de formação de uma base. Podemos, claro, sim, visitar preços mais baixos, mas isso não impede o facto de estar aqui a acumular no caminho para baixo, não só com trades manuais, mas também com as minhas estratégias de trading. Eu acho que agora é uma boa altura para começar, para acumular aqui e construir essa posição para o futuro. Mesmo que andemos aqui para o lado nos próximos 2, 3, 6 meses, não sei, pode haver aqui uma ação de preços muito aborrecida, uma ação de preços lateralizada, mas esse será o ambiente ótimo também para as minhas estratégias acumularem e, portanto, eu não me importo de todo com essa eventualidade. A dada altura vamos... porque agora o foco não está de todo em Bitcoin, o foco tem estado aqui, sei lá, nos metais preciosos, em ações no setor da inteligência artificial, no setor tecnológico, todas estas coisas, em petróleo também, mas a dada altura a atenção vai virar-se para Bitcoin e Bitcoin, o que faz com que Bitcoin neste momento, em minha opinião, esteja bastante subvalorizada relativamente a todos estes ativos. Portanto, eu estou bastante feliz com a possibilidade de acumular aqui uma posição em Bitcoin a estes preços bastante atraentes. Eu acredito que se não estamos no fundo, ou se já não registámos o fundo aqui aos 57, 58 mil dólares, então estamos muito perto disso e, portanto, estou aqui a fazer uma média de entrada, a fazer DCA neste preciso momento. E aquilo que também nos ajuda a perceber o contexto em que nos encontramos é este gráfico. Este gráfico nos mostra aqui várias coisas. Temos desde logo aqui esta linha verde que é CVDD, portanto que é o valor das moedas em dias destruídos. Basicamente isto diz-nos das pessoas que têm estado aqui a transacionar Bitcoin, durante quanto tempo têm estado aqui a segurar essa Bitcoin e quantas das Bitcoins transacionadas são velhas, por assim dizer, por oposição
posição a novas. É basicamente isto que esta métrica nos diz, mas aquilo que este gráfico nos mostra, historicamente, pode-se ver aqui no bear market de 2015, nós viemos aqui abaixo e fomos suportados por esta linha preta, que é o CVDD mudado aqui, com um desfazamento. Sim, tivemos brevemente abaixo desse nível, e repara só no que acontece quando estamos aqui. É a altura perfeita para comprar, é a zona de compra, digamos assim. Passámos aqui vários meses a ser suportados pela linha preta e depois acabámos por entrar no bull market e fomos em direção a próximo máximo histórico. No ciclo, quer dizer, vamos olhar para trás, na verdade, porque isto já foi o segundo ciclo em 2015. No primeiro ciclo, nós viemos até aqui à linha preta apenas com os pavios, nem sequer lá chegámos com o corpo das velas. No a seguir, pronto, fomos suportados no corpo das velas. No terceiro bear market, na verdade, até fomos abaixo da linha preta. Pode-se ver aqui mesmo, abaixo da linha preta, mas suportados pela linha verde. E, uma vez mais, aqui vários meses, isto está no intervalo mensal, portanto, cada vela é um mês. Passámos aqui vários meses entre ambas as linhas, entre a linha preta e a linha verde, e a partir do momento em que saltámos acima destes níveis, começámos a visitar preços mais altos em direção a um máximo histórico, a um novo máximo histórico. Ciclo número 4, uma vez mais, vamos abaixo da linha preta, fomos suportados pela linha verde, que é a mesma coisa que vimos no bear market anterior, e a partir do momento em que quebramos acima destes níveis, voltámos para um novo bear market, e agora pode-se ver que estamos a descansar aqui logo acima da linha preta. Nós já vimos um recuo bastante pronunciado desde o topo. Será que vamos ver aqui uma próxima pernada para baixo para ir de encontro à linha verde? Bem, se isso acontecer, então poderemos estar aqui a apontar aos $50 mil, mais coisa, menos coisa. Pessoalmente não me parece que estamos tão baixo, mas também o que isto está a sugerir é que estamos muito provavelmente na zona de compra neste preciso momento, se não de preço, pelo menos em tempo, e portanto faz sentido estar agora aqui a fazer uma média de entrada, a construir uma posição através do DCA, e uma vez que voltemos a visitar preços mais altos e comecemos a subida meteórica, então esta decisão vai tornar-se muito, muito lucrativa. Eu acho que isto é um gráfico bastante interessante e que, tal como disse na introdução, nos pinta um quadro bastante claro relativamente àquilo que podemos esperar no futuro próximo da Bitcoin. Mas não sei, diz-me tu o que é que tu achas na secção de comentários. Se olharmos aqui para Ethereum também tive aqui uma vela verde bastante agradável. Solana tem estado menos bem agora, mais de lado, digamos assim, a andar de lado, nada de super interessante. No que diz respeito ao resto dos mercados, os mercados tradicionais, vimos aqui um pequeno recuo nos mercados tradicionais ontem, mas eu acredito que muito provavelmente ainda vamos visitar preços mais altos, embora o setor da inteligência artificial parece estar de facto um pouco sobrevalorizado, pelo menos relativamente ao desempenho histórico. E quer dizer, será que este recuo a que assistimos foi o recuo porque temos estado à espera? Será que foi suficiente? Porque se olharmos aqui para o índice, eu quero mostrar aqui este gráfico que compara o Nasdaq com a oferta monetária M2, um gráfico para o qual remeto muitas vezes, e olhando aqui para isto no intervalo mensal, a questão é, e podemos ver aqui o pico da bolha da internet, do .com aqui no início do milénio e do século, e depois vimos aqui um recuo absolutamente assustador e atroz. Mais recentemente, depois de termos superado este nível, eu achei que estávamos sobrevalorizados e a expectativa era de assistirmos a um recuo. Nós já vimos esse recuo aqui neste gráfico, de cerca de 12%, mas a questão é, será que é este o recuo pelo qual tenho estado à espera? Será que vamos ver aqui um recuo mais profundo? Eu continuo a acreditar que existe aqui uma boa probabilidade de que vejamos mais ação de preços negativa, mas a mesma tese aplica-se aqui a estes mercados tradicionais. No que diz respeito a ativos de qualidade, vou aproveitar este recuo para fazer uma média de entrada, para acumular uma posição através do meu método 3 passos de DCA, e isto é uma coisa que tenho estado aqui a partilhar no canal todos os dias. Se olharmos para títulos individuais, SanDisk recuou um pouco. Ontem, ainda a caminho do relatório de ganhos, ainda apreciou. Vimos uma vela verde, mas depois, desde então, temos visto aqui um recuo, porque no relatório de ganhos ontem, bem, eles
por um lado, as expectativas foram superadas, as expectativas de Wall Street, portanto, eles apresentaram muito lucro, fizeram muito dinheiro, mas ainda assim o mercado recuou por causa das perspectivas de futuro. O mercado não ficou contente com aquilo que foi apresentado pela SanDisk, e a AMD também passou mais ou menos pela mesma situação. Nós vimos aqui um movimento para cima, mas depois de apresentarem o relatório de ganhos, vimos um recuo de cerca de 10%, um recuo que também tem que ver com a percepção do mercado relativamente àquilo que será necessário para suster esta avaliação e continuar a visitar preços mais altos. E depois, claro, as expectativas vão subindo e vai sendo cada vez mais difícil de superar estas expectativas. Enfim, é esta a condição e o contexto em que nos encontramos neste preciso momento, e temos apenas de saber manobrar aqui este navio, digamos assim, ou manobrar o navio nestas águas turbulentas. E, com efeito, as empresas americanas, até segundo esta métrica, estão bastante baratas neste preciso momento, apesar de estarem aqui a negociar em máximos históricos, apesar destes ganhos nos últimos 12 meses de várias centenas, em alguns casos milhares de %, ainda estão comparados com quanto dinheiro realizam, quão lucrativas são. E, portanto, isto é uma dinâmica meio estranha. Veremos o que é que vai sair daqui, mas uma coisa é certa, eu acredito que vamos ver aqui alguns recuos, e quando isso acontecer, se isso acontecer, então vou estar preparado para acumular uma posição, baixar o meu preço de entrada nestes ativos. É este o meu plano. Estamos aqui também a ver um movimento em ouro, finalmente. Portanto, tivemos os mercados tradicionais, muito provavelmente as pessoas que têm estado aqui a tirar lucro nos mercados tradicionais estão a rodar para ouro. E eu acredito que esta rotação vai acontecer eventualmente para Bitcoin. A Bitcoin vai com certeza absorver parte, se não mesmo muita, dessa liquidez. Olhando aqui para petróleo também recuou aqui nos últimos dias, porque parece haver aqui um acordo relativamente ao que vai acontecer com o Estreito de Hormuz ao fundo do túnel. Já vou falar sobre isso. Antes disso, vou atualizar-te aqui relativamente às minhas estratégias, as estratégias de DCA que estão ainda com desempenho bastante agradável. No que diz respeito às estratégias cripto, na grelha de futuros, temos Solana aqui em perda, cerca de $50 mil, Bitcoin cerca de $115 mil e Ethereum estou $15 mil em lucro, e portanto, em linha com aquilo que já disse que vou fazer, vou adicionar aqui mais estas posições que estão em perda, portanto $5 mil aqui adicionados a Solana, $5 mil que com 10 vezes a alavancagem corresponde a $50 mil de exposição. Vou adicionar isso Solana aí, vou adicionar $100 mil de exposição ao Bitcoin, ou seja, $10 mil com 10 vezes de alavancagem, e vou continuar a baixar o meu preço médio de entrada. Eu acredito que a dada altura nós, quando batemos com os pés no fundo do poço, não vamos olhar para trás outra vez, e esta decisão vou olhar para trás para esta decisão como uma decisão acertada. É claro, se quiseres utilizar as minhas estratégias de trading, se quiseres utilizar este método de 3 passos, então deixa até à descrição deste vídeo, vais encontrar lá os links para perceberes tudo acerca disto que estou aqui a fazer. Vais encontrar os links da corretora que estou aqui a utilizar, um manancial de recursos ao teu dispor. Tens também, é claro que esta Pionex, que é onde estamos a aplicar este método, não funciona para utilizadores da União Europeia, pelo menos utilizadores sem VPN ou VPS. Tens também um link para a OKX, que é uma corretora 100% licenciada na Europa e que te oferece neste preciso momento 8% de estorno sobre o teu primeiro depósito. Portanto, sugiro que sigas os links para veres tudo aquilo que te está a ser oferecido neste preciso momento. No que diz respeito ao Estreito de Hormuz, bem, o Irão diz que tem estado aqui em conversações com Oman no que diz respeito à passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, e estão muito perto de chegar a um acordo. O Donald Trump continua a gritar aos 4 ventos: ou assinam um acordo, ou então vamos continuar a bombardear-vos, e o Irão diz: ok, tudo bem, mas não tens nada a ver com esta relação bilateral entre nós e Oman, e bem, somos nós que vamos ter a última palavra no que diz respeito àquilo que vai acontecer aqui. O Irão também agora começa a exigir que se retorne às condições previstas no memorando de entendimento que foi assinado aqui há uns meses. Este memorando de entendimento que foi quebrado, no fundo foi invalidado quando os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irão. O Irão agora está a dizer que
para sequer se pensar na abertura do Estreito de Hormuz, as condições estabelecidas nesse memorando têm que estar, portanto, têm que se verificar. E, portanto, eles parece que cada vez que o Trump bombardeia o Irão, que eles sobem um bocadinho a fasquia e pedem qualquer coisa mais, e, portanto, não sei, bombardear o Irão parece estar a resultar num acordo com pontos, como é que se diz, com exigências cada vez mais exigências do Irão, e portanto é isto que temos assistido aqui mais recentemente. Veremos o que é que vai acontecer. Por agora o Irão insiste aqui numa portagem de 7%, e o Donald Trump diz, os Estados Unidos, Donald Trump tem dito que isto é inaceitável. Bem, não sei como é que eles vão fazer para impedir isto de acontecer. No que diz respeito à strategy, a MicroStrategy, o STRC, o Stretch, tem estado aqui a recuperar em direção a par, portanto aos 100, isto já esteve logo acima dos 70, e portanto o medo agora é que muita gente que tenha comprado cai em baixo, porque isto é suposto estar aos 100, é esta a paridade, e à medida que cheguemos mais perto dos 100, que essas pessoas vão tirar lucro, e então fizeram 15, 20, 25% aqui de uma forma bastante fácil, pelo menos segundo a sua avaliação, e esta ação de preços está a provar que talvez assim seja. E portanto isto também pode significar que chegar à paridade, portanto chegar aos 100, será uma missão bastante difícil. E porque é que isto é importante? Porque este veículo, o Stretch, tem que estar aos 100 para a MicroStrategy conseguir angariar mais dinheiro com o qual pode comprar a Bitcoin, pelo menos através deste veículo. Veremos o que é que vai acontecer, mas o que importa é que estamos a ver aqui alguma ação de preços positiva em Stretch também por agora. Vamos ficar por aqui. Eu espero que gostes do conteúdo que trazemos aqui diariamente e que te seja útil. Claro, é sempre a coisa mais importante. Se sim, por favor, recompensa-nos com um like, não só porque não te custa nada, mas porque isso nos ajuda, e de que forma junto ao algoritmo do YouTube. Muito obrigado por todo o apoio incansável e incondicional. Desejo-te um dia fantástico e vemo-nos no próximo.